Olá pessoal, essa sessão do CAD amanhã pela manhã sobre a venda da Oi promete, tá? Muita coisa aí vai acontecer. Eu tava lendo os documentos, tô assim meio sorridente, mas é porque eu tô achando engraçado o que cada empresa tá expondo nos últimos momentos e a cada ponto que esses pontos eu não vou comentar, tá? Eu só achei interessante. Mas vamos lá. Olhando o preço da Oi, você já vê que ela deu uma subida grande de 9,47%. Com essa subida toda que você está vendo aqui, toda essa alta de 9,47%, você já consegue entender, ou pelo menos ter uma suspeita, de qual a direção que essa aprovação amanhã ou não deve estar indo, não é? Porque normalmente a turma sabe o que faz, ninguém está apostando na alta da ação se ela fosse cair. Mas é aquela história, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer numa sessão dessa de julgamento. Entrei no site do SEI, do CAD, e você vê que tem vários documentos novos que foram colocados hoje. Tanto da Algar, como da Sercontel, como da própria TIM, claro, e uma certidão. Eu entrei nelas, tá? Já li. São as explicações que você já conhece, da TIM, de todas, mas essa aqui me chamou a atenção. Essa aqui é da Sercontel, tá? E aqui os pontos que mais me chamaram a atenção estão aqui. É esse ponto 16, ó. Em manifestações recentes e em contatos mantidos com membros do Tribunal do CAD, a Sercontel reiterou de forma detalhada e estruturada o interesse, olha aqui, em adquirir ativos potencialmente desinvestidos pelos requerentes. Havia ainda outros interessados na aquisição dos ativos, conforme constatado pelo próprio Ministério Público Federal. Assim, o obstáculo apresentado pela SG-CAD para a imposição de remédios estruturais não existe. Interessante que na época que foi feito esse leilão, não tinha esse interesse, né? Agora que viu que a coisa ia andar e que as empresas iam crescer e que a Oi, no final do dia, vai ser uma grande concorrente na parte de fibra, na área, nas regiões onde eles trabalham. Eu vou ler o 17, 18 e 19. Não merecem prosperar, portanto, os argumentos das requerentes de que, na ausência da operação, a Oi iria à falência e não poderia dar continuidade aos seus investimentos em fibra ótica. Há compradores viáveis interessados, desde o leilão, diga-se, como reconhece o Ministério Público Federal. Interessante, todos eles ficam justificando e informando que não tem interesse, né? Mas agora há interessados e viáveis, que poderiam da mesma forma que as requerentes adquirir os ativos. A Sercontel reitera seu entendimento de que a operação não pode ser aprovada condicionada apenas a remédios comportamentais, sob pena de que os mercados por ela afetados sofram grandes efeitos negativos. E aqui menciona que, em linha com o quanto exposto pelo Ministério Público Federal em seu memorial, a Sercontel entende que ausentes remédios estruturais que garantam a existência de um quarto player de porte nos mercados afetados, aí você começa a ler, né, que ela quer ser a quarto player. A operação não deve ser aprovada, uma vez que tais remédios são os únicos capazes de mitigar os graves efeitos negativos decorrentes da operação. A Sercontel permanece à disposição dos conselheiros do Tribunal Administrativo do CAD para apresentar quaisquer informações adicionais necessárias. É aquela história, né? Teve o leilão, não participou, perdeu o bonde, digamos assim, e agora quer ter a chance de colocar o preço novamente. Imagine se todo leilão que tivesse fosse assim, né? Eu perdi, eu quero novamente que seja feito porque não foi justo. Isso aí não faz muito sentido, mas tudo bem. Vamos lá, não tive acesso às informações que a empresa está fornecendo lá, então também não sei quão séria essa proposta, se realmente ela ocorreu, deve ter ocorrido, porque está sendo mencionado aqui, se realmente tornaria viável. E aqui tem também o documento que você está vendo. Todos já se pronunciaram, não é? Como você está vendo aqui, é o da Claro. E aqui uma nova reunião que foi feita hoje com o pessoal, os advogados estão na festa, né? Os advogados aí estão bem intertidos. E aqui está a notícia, tá? Governo cria em acordo entre Claro, Vivo e TIM com o CAD para aprovação da compra do imóvel. E aqui tem o texto, olha. O governo Jair Bolsonaro vem acompanhando com lupa as negociações entre Claro, Vivo e TIM e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, em torno da compra da Oi. Realmente eu notei um esforço grande do governo Bolsonaro em apoiar essa venda o mais rápido possível. Fontes do executivo ouvidas pelo broadcast disseram acreditar em um acordo entre as empresas e autoridades antitrust que levem à aprovação do negócio que será julgado no CAD na quarta-feira, dia 9. Essa notícia eu estou lendo no site Infomoney. Segundo a reportagem apurou, as empresas estão nesta terça, 8, em um périplo entre os conselheiros mostrando até onde conseguem ir na venda de ativos, bens e negócios. Limite que, se ultrapassado, faria com que a compra da Oi deixasse de ser vantajosa para elas. É aquilo que eu falei no vídeo mais cedo de hoje de manhã, que agora é mais para ver o que a TIM, a Claro e a Vivo vão aceitar, não é? de concessões para que ainda vale a pena para elas. Sabia, a leitura é exatamente isso que está ocorrendo.
e que faz todo sentido, né? Tem um limite. E o que essas outras empresas estão tentando fazer é exatamente passar desse limite para que não valha mais a pena essa coisa vá por terra e elas tentem comprar mais na frente. E aí adiando todo o processo, dando tempo para que se preparem, se defendam. E aquela história, né? Muitos falam que falta essa parte aí de acesso a mais rede, mas quando teve o leilão há pouco tempo, nem todos participaram, né? Que é algo interessante. É aquela história, eu quero esse que está mais barato, mas que eu perdi o bonde, mas o que eu teve o leilão, que eu tive chance de participar, eu não fui. Segundo pessoas a par das negociações, o assunto ultrapassou a esfera da administração das teles no Brasil. E nessa etapa final, entraram nas conversas executivos globais das 3 operadoras. O que faz todo sentido, né? Porque é algo importante, estratégico para essas empresas, mas também estratégico para o país como um todo. Então, isso aqui agora, o nível de discussão subiu. E aqui está uma parte interessante, ó, que a avaliação é que há conselheiros sensíveis, entre aspas, aos argumentos apresentados pelas empresas de que a reprovação será pior para a concorrência, que levaria à quebra da Oi, que deixaria 50 milhões de clientes sem prestadora. Isso aí as empresas absorveriam, né? Mas o serviço seria sofrível por muito tempo, então não faz sentido. Supertele Nacional. Aqui menciona sobre a Oi, né? Criada para ser a Supertele Nacional, ainda na época do governo Lula, com forte apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a Oi se enredou em uma série de problemas societários e financeiros, o que a levou a um processo de recuperação judicial em 2016. À época, o processo somava dívidas de 65 bilhões de reais e era o maior já feito no país. Aquela história quando a empresa se força para ela ser grande demais, sem ter competência, né? Por aquela história de quem conhece e não o que conhece. E só pode dar nisso. Há mais de 5 anos, a Oi tenta encontrar uma saída para seus problemas financeiros, depois de várias tentativas de venda frustradas. Inclusive para fundos abutres, que compram participações em empresas de difícil recuperação, o fatiamento dos ativos são a alternativa encontrada. O broadcast apurou que o governo vem acompanhando e até intercedendo pela aprovação, porque se trata de problema de Estado, uma vez que a quebra da Oi pode causar impactos em grande parte da população, com toda certeza. E aqui menciona a parte do CAD, o CAD dividido. Desde a segunda 7, a Oi e as compradoras tentam convencer conselheiros do CAD de que a empresa só tem caixa para operar até abril e que a reprovação do negócio realmente levaria a companhia à falência. Não sei se o caixa vai ser até abril, né? Porque aí simplesmente ela teria que parar com os investimentos, mas tornaria a empresa inviável. Em um caso dividido, integrantes são céticos em relação a esse argumento e dizem que será avaliado nos votos dos conselheiros. Como mostraram o jornal Estado de São Paulo, vou até sublinhar aqui, não vou comentar nada, mas Estado de São Paulo e o broadcast na semana passada, a questão principal para a maior parte dos conselheiros do CAD é que, ao dividir a Oi entre si, TIM, Claro e Vivo, passa a controlar praticamente todo o espectro, que são as faixas por onde passam os dados da telefonia, o que impediria a entrada de concorrentes menores e prejudicaria o mercado. Por que não participaram de um leilão novo que teve de espectro há pouco tempo, né? É interessante isso, como eu já falei antes. Parte do conselho quer a venda do espectro a empresas menores, mas as teles estão reticentes e dizem que, a depender do tanto de faixa ser alienada, a operação passaria a não mais compensar. Aí cada uma está puxando sua sardinha, né? As teles menores querem a melhor barganha possível, as melhores garantias. Se tem a Sercontel, que é a quarta player do Brasil, e se tem as 3 empresas aí que querem o acordo como está. Vai ter que achar um meio de campo aí para todo mundo, para que amanhã seja aprovado na votação. E ainda tem mais, né? Aprovando amanhã, eu não descarto ainda que isso aqui vire, se judicialize essa decisão. E aí mais água vai passar abaixo dessa ponte. Apesar que eu continuo acreditando que a Oi vai ser aprovada, sim senhor. E aqui, olha, lembrem vocês que eu passei vários dias falando que chegaria aos 100 milhões. Olha o número que fechou hoje, 100 milhões. Então tá no caminho certo. 249 milhões de ações alugadas. Se isso for aprovado amanhã, essa turma que está com posição vendida vai ter um problema muito sério nas mãos. Tá vendo? Aí vão precisar de um outro problema, alguém vai ter que entrar na justiça contra a aprovação e noticiar isso como quase certo que vai ser cancelado porque a ação caia para que possam sair. Mas é aquela história, né? Eu estou apenas especulando aqui o que poderia acontecer. Tá bem? Obrigado novamente, muita calma. Amanhã eu vou estar passando isso ao vivo e aí vejo vocês no chat do canal. Tá bom? Obrigado, até mais.